que está em vermelho aqui embaixo. Vocês estão vendo que o pico de óbitos vai crescendo a partir de 70 anos de idade, depois cai em número. Proporcionalmente, ele chega a valores muito elevados em pessoas acima de 90 anos de idade. Nós estamos falando em quase 50 pessoas, 50% das pessoas acima de 50 anos, de 90 anos de idade, vão morrer da doença. Cerca de 30% a 40% daqueles entre 80 e 90 anos morrem da doença. E isso, felizmente, vai diluindo na medida que você vai se tornando mais jovem. Agora, o principal fator de risco é a presença de comorbidades. Não é a idade, é a presença de comorbidades. Cardiopatia estava presente em 60% das pessoas e diabetes mellitus em 44%. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês nessa tabela aqui embaixo, que é a mortalidade proporcional de acordo com a idade e o total. No total, o que nós temos no estado de São Paulo é que aproximadamente 19% das pessoas que morreram descreveram que não havia, ou foi dito que não tinham comorbidade nenhuma. E isso chega a zero na medida que você se aproxima da idade de mais jovens. Então, a gente só teve uma criança que morreu até agora, abaixo de 10 anos de idade. É um garotinho que tinha síndrome de homem, estava internado lá no Instituto da Criança, uma doença gravíssima, e acabou pegando a Covid e morreu. Só que a gente não tem certeza, e alguns ainda não têm, estamos aguardando a necrópsia do caso, que possivelmente a morte não foi relacionada à Covid, mas foi por causa da doença de base. Mostrando que há alguma coisa que a gente ainda não entendeu direito, que é por que as crianças são protegidas. Isso aponta que o fator de risco de doença é um fator relacionado ao ambiente. Ou seja, a pessoa tem alguma coisa que ela é exposta no ambiente, quer seja doenças, quer seja doença metabólica, quer seja alguma outra coisa que faz com que a mortalidade suba nessa faixa etária, com a faixa etária. E essa que é a chave para a gente modular a patogênese da doença que a gente ainda não tem. E eu vou terminar meus comentários falando um pouquinho sobre tratamento, para complementar o que o Jorge já falou. Nós temos algumas coisas que a gente pode fazer no tratamento. O primeiro é o uso de antivirais. O que são antivirais? São substâncias que você tem que usar para diminuir a replicação do vírus. Aqui vale um seguinte comentário. Quando você pega a história clínica da doença, deixa eu ver se eu acho o slide aqui agora. A gente claramente define essa doença em 3 fases. Cadê o diacho do slide? Está aqui. Desculpa, ele é um slide meio confuso, mas nós temos 3 fases. Depois que iniciam os sintomas, essa primeira fase é o que a gente chama de mediada pela replicação viral. A segunda fase é a fase mediada pelo processo inflamatório. É outra doença. E a terceira fase é a fase das complicações da segunda fase, que é complicações e reabilitação. Então, qualquer iniciativa de tentativa de usar um antiviral, obrigatoriamente, precisa ser empregado quanto mais cedo possível. Então, é esse aqui que é a janela de oportunidade de usar antivirais. Aqui, você tem que modular o sistema imune reativo, porque ele está causando muita lesão pulmonar, está causando endotelite, está causando um processo, tempestade de citocinas, que o Jorge falou bem, que é o grande problema da doença. Então, esse aqui, olha, é um infectologista que a gente internou, que tinha uma fase bem inicial, vocês estão vendo aqui, e esse é um senhor que tinha mielodisplasia, já estava numa fase mais tardia da doença. Vocês vejam como que a apresentação clínica diferente, são praticamente 2 doenças diferentes. Bom, voltando para os slides aqui de tratamento, essas são as várias opções. Eu coloquei em vermelho as coisas que estão sob cheque. Então, cloroquina, há muita dúvida que vai funcionar por causa dos resultados preliminares, eu posso discutir até um pouco mais com vocês. Lopinavir e ritonavir já foi testado, não deu certo. Essas medicações estão em teste agora. Favipiravir, que é um remédio da Fuji,
Remdesivir foi publicado, vou falar um pouquinho mais agora. O galidesivir é uma medicação que nós estamos começando a testar na USP. O primeiro paciente entra agora na segunda-feira. E o umifenovir é um outro remédio, inibidor de protease, que está sendo testado na China e no Japão. Esses 3 aqui de baixo também estão sendo testados, mas nós não temos resultado nenhum ainda. E a segunda coisa que a gente pode fazer é essa parte aqui, olha. A pessoa tem a infecção pelo vírus, faz o ciclo e começa a cascata de citocinas. Então, como é que a gente diminui essa cascata de citocinas e as consequências? É através desses remédios que modulam a resposta imune, que é o que a gente chama de terapia anti-inflamatória. Então, você tem corticoides, interleucina 7 recombinante não encaixa nisso, se vocês quiserem eu comento depois, mas o mais famoso é o anti-interleucina 6, que é o tocilizumab. Muita gente está usando ainda anedótica, mas a gente não tem estudo definitivo. Estão testando anti-interleucina 17, baixas doses de interleucina 2, e agora o ruxolitinib, que é um inibidor de JAK quinase, que também diminui o processo inflamatório. Então, esse aqui sumariza esse gráfico, mais ou menos os mecanismos de ação. Os antivirais nessa fase e os inibidores de processo inflamatório nesta fase aqui que eu mencionei para vocês. E para terminar, para não aborrecer muito, tem agora a história de anticorpos que são entregues através de plasma de pessoas convalescentes. Então, tem vários estudos que estão começando a ser feitos, todos os estudos em aberto, exceto o que a gente vai começar agora, que envolve USP, São Paulo, USP, Ribeirão, Unicamp, Einstein e Sírio, que a gente vai fazer uma randomização, é um estudo aberto, mas que vai tentar verificar se plasma convalescente tido de alguém que já sarou da doença pode tratar uma pessoa que tem Covid-19. Agora, qual que é o momento? Aonde encaixa o plasma convalescente? Ele encaixa aqui, que são os antivirais. Fundamentalmente, o plasma está tentando trazer um anticorpo de uma pessoa que já ficou imune para uma pessoa que está na fase inicial da doença. E o princípio é esse aqui, tem um gráfico bonitinho, que tem aqui a spike na superfície do envelope, o ACE2 no receptor, que eles vão se ligar. E o que você quer? Botar um anticorpo, que são essas substâncias aqui, para impedir que isso aconteça, que pode ser através de plasma convalescente ou através da formulação desses anticorpos in vitro, como um medicamento que pode ser usado no tratamento ou na prevenção. Na verdade, tem vários que já estão tentando desenvolver esses anticorpos monoclonais sintéticos. Uma empresa conseguiu desenvolver isso, chamada Vir, e isso é tão valioso no mercado que a Glaxo foi e comprou o direito de uso desses anticorpos anticoronavírus dessa empresa por $250 milhões 3 dias atrás. Então, acho que eu vou parar aqui e aí a gente abre para perguntas, vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês tiverem mais interesse. Casper, Alberto que está falando, Alberto Lian, e você não falou nada sobre o uso de antibióticos em nenhuma das fases. Você pode dar uma... Claro, o Alberto, a gente usa antibióticos para tratar infecções secundárias. O uso de antibiótico profilático é uma coisa que não está provado. A única coisa que a gente costuma fazer, às vezes, e muito comum, é dar macrolídeos, que é azitromicina ou claritromicina, mas isso é uma coisa que o pessoal da pneumo fica falando muito para a gente. Porque esses antibióticos dessa classe têm um discreto efeito inflamatório. Eles dão muito para, por exemplo, quem tem fibrose cística, DPOC, etc., com o intuito não só de fazer uma profilaxia, mas também de diminuir a inflamação. E isso vem sendo empregado largamente, mas a gente ainda não tem definitivo se tem um efeito protetor comparado com placebo ou comparado com a terapia direcionada quando você tem pneumonia altamente suspeita.